pastor, professor, diretor da Faculdade de Teologia Wittenberg, que vai então explanar conosco nessa 7ª Semana da Reforma Protestante sobre esse modelo de cristianismo que nossos irmãos daquela região do centro da Europa, hoje ali localizada na República Tcheca, próximo ao sul da Alemanha, enfim, naquela região, nós possamos aprender com aqueles homens sobre o que é o Evangelho vivenciado, o que é o sacrifício. Eu quero então fazer uma oração, ainda que assentados, vamos orar pelo professor Rubem. Pai amado, com muita gratidão no coração, que nós te agradecemos pelos homens que nos precederam, que dedicaram suas vidas para proclamar o Evangelho. Se hoje nós temos o Evangelho bem divulgado no Brasil, é porque missionários aqui chegaram, mas as gerações que apresentaram o Evangelho a esses missionários, Senhor, foram gerações de homens e mulheres que derramaram seu sangue para que a Tua palavra fosse pregada, para que a Tua palavra fosse proclamada. Homens e mulheres que dedicaram as suas vidas em sacrifício a Ti. Por isso, Pai, nós Te louvamos, porque depositaste naqueles homens o Teu amor pela Tua palavra e pela pregação da mesma. E nessa 7ª Semana da Reforma, a qual Te agradeço aqui, Senhor, muito obrigado, porque a consciência da importância da Reforma Protestante não pode, Senhor, sucumbir com a nossa prática diária, as nossas preocupações e nem também as tentações, Pai, que nós temos apenas de, Senhor, de ignorar os feitos do passado, apenas retendo aquilo que nos interessa para o presente momento, mas queremos trazer à memória, Senhor, todos esses eventos, os quais aqui são sempre expostos nas semanas da Reforma Protestante. Abençoa o professor Márcio Rubem, que dedicou-se no estudo, Senhor, acurado, para que o traduza, Senhor, aos nossos corações, às nossas almas, e que possamos ser edificados com essa palavra, crescidos através dessa palavra. Abençoa o teu filho, e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, professor. Amém. Bom dia a todos, a paz. Vamos falar hoje sobre a obra dos irmãos morávios. E tem algumas figuras que foram importantes nessa obra, principalmente um conde chamado Zinzendorf. Nós vamos falar desde o conde Zinzendorf até também antes dele, o movimento morávio descendente da obra de Jan Hus, que foi um dos pré-reformistas, e os irmãos morávios que depois se dirigiram à Saxônia e ali foram recebidos pelo conde Zinzendorf. Mas antes de tudo, eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Vamos ler a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. E saiba de uma coisa: Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem algo grande para fazer por você. Você é um indivíduo, você é uma pessoa importante para Deus e para a sua obra. Está nas suas mãos modificar este país, está nas suas mãos modificar este bairro, está nas suas mãos modificar pessoas e levá-las para o Cordeiro. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Pode passar, Márcia. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Podeis sentar. Nicolaus von Zinzendorf, 1700-1760, foi um nobre crente que exerceu grande influência na história missionária. Quando jovem, fundou a Ordem do Grão de Mostarda, quer dizer, ainda novo, jovem, estudante,
ele já pensava em missões, e ali ele trabalhou no meio daqueles jovens e fundou uma ordem, a Ordem do Grão de Mostarda, que simboliza que o reino de Deus é um grão de mostarda que vai crescer. Em uma de suas viagens, viu num quadro as palavras: eu tudo fiz por ti, que fazes tu por mim? Convidou um jovem para ser missionário aos esquimós da Groenlândia. Você gostaria de pregar o evangelho aos esquimós? Sozinho, sem possibilidade de voltar para casa? Aquele homem aceitou o desafio. Depois dessa obra inicial e com a contribuição posterior de outros missionários, hoje a Groenlândia possui 96,6% da população cristã. O luteranismo é a maior denominação praticada no território. É até engraçado, não é engraçado, mas um homem ateu, ele sofreu um naufrágio e caiu numa ilha que os moravianos tinham evangelizado. E ele viu de manhã os nativos indo com a Bíblia louvar ao Senhor. E ele falou: vocês acreditam nisso? E aquele que ele interrogou falou: se não acreditássemos, hoje você seria o nosso jantar. É dizer, como Deus transforma, como Deus muda o coração dos homens. Com o advento da reforma, então, voltamos um pouquinho, com o advento da reforma, os herdeiros de Aarhus, os Irmãos Unidos, abraçaram o protestantismo. Os Irmãos Unidos já tinham igrejas, né, os Hussitas e depois os Irmãos Unidos já tinham igrejas, tinham milhares de pessoas que os seguiam e estavam aguardando algo acontecer, e aconteceu, que foi a reforma através de Martinho Lutero. Então eles abraçaram a reforma, abraçaram o protestantismo, já contavam com mais de 400 igrejas e milhares de membros na Boêmia e na Morávia. Expulsos de sua pátria durante a Guerra dos 30 Anos, 1618 e 1648, que foi uma guerra entre católicos e protestantes, eles se espalharam por diversas regiões da Europa. Aí você vai ver aonde é a Boêmia e a Morávia, e a Espanha, que sempre defendeu o catolicismo, o Império Sacro Romano, que é a Germânia, né, indo em direção e guerreando contra a Boêmia e Morávia, contra os protestantes. Um importante líder desse período aflitivo foi o notável educador Jan Amos Comenius, que em pedagogia se estuda. Em 1592 e 1670, eleito bispo dos Irmãos Morávios em 1632. 90 anos mais tarde, uma série de acontecimentos notáveis daria novos rumos e renovada vitalidade ao movimento morávio. Então aí está Comenius, que é um ícone, né, da educação. Ele fazia cartilhas, ele idealizou cartilhas, ele idealizou métodos para ensinar as crianças. Entre os morávios, as crianças eram educadas, as crianças eram separadas para a educação. As crianças aprendiam a palavra de Deus. Depois, com o movimento pietista, uma união entre o pensamento morávio e o pensamento pietista, que também tinha a Universidade de Halle, Jacó Spener, Frank, eles também uniram esse pensamento. Eles tinham uma casa de órfãos, onde eles também educavam essas crianças, e você vai ver que há um papel importante das crianças entre os morávios. Nós vamos ver mais à frente como eles oravam, como eles buscavam a Deus. Muitas vezes nós educamos nossos filhos, nós colocamos nossos filhos debaixo das mãos de Deus, debaixo dos pés do Senhor. O filho do crente é diferente. Quando é educado diante da presença de Deus, não xinga, não fala palavrão. É diferente daqueles coleguinhas que às vezes são criados distantes de Deus. E a importância dessas crianças na evangelização e na oração. Quantos filhos de crentes tementes a Deus estão evangelizando hoje nas suas escolas? Assim eram os filhos, eram as meninas e meninos nos morávios. E Comenius via essa importância também. Pode passar. Casa onde nasceu Comenius. Pode passar. A cartilha, um exemplo de como era o seu método. A cartilha de Comenius, pode passar. Comenius e os fiéis, além de ser um educador, ele era um bispo. Além de ser educador,
ele era um pastor, além de ser educador, e junto com sendo educador, um grande pastor, né? Isso nos dá exemplo da nossa responsabilidade. Todos nós somos sacerdotes. Isto é uma idealização, isto é o que Lutero falou sobre o sacerdócio universal dos crentes. Você é um sacerdote, você é um pastor, você é uma pastora, você tem toda a responsabilidade de educar seus filhos, de trazer a palavra à sua família. Pode passar. Então, com essa perseguição, muitos moráveis, depois da Guerra dos 30 anos, muitos moráveis, e alguns até que já falavam alemão, foram para uma região da Saxônia, que o conde Zinzendorf, aquele que criou um grupo de jovens na escola, né, ele estudou em Halle. O conde Zinzendorf, então, ele que estudou na universidade, estudou e formou os jovens, e criou um grupo, né, a Ordem do Grão de Mostarda. Ele tinha um interesse por missões, ele tinha interesse por pessoas que fossem tementes a Deus. E ele era um homem que foi criado pela sua avó, né, pelos seus avós, e a sua avó era uma pietista. Então ele foi criado no pietismo. O pietismo foi um movimento de renovação dentro da igreja luterana na Alemanha, um movimento em que se deu mais valor à Bíblia, à palavra de Deus, à pregação do Evangelho. E também não era só um movimento que vivia, vamos dizer assim, de uma experiência mística, mas era um movimento também que se interessava em missões e se interessava na educação, tanto que fundou uma universidade. A nossa vida, ela deve ter o poder de Deus, mas deve ter o conhecimento do Senhor. A nossa vida deve ser baseada em saber que Deus faz milagres, mas a nossa vida também deve ser baseada que Deus quer que a fé seja aperfeiçoada pelo conhecimento. Pode passar. Em 1722, muitos refugiados moravianos conseguiram chegar lá e fundaram uma comunidade chamada Hernut, que significa sob o cuidado do Senhor. E aqui tem um relato dos irmãos moráveis naquela localidade, que vai ser uma localidade muito importante. No domingo, 13 de agosto de 1727, mais ou menos ao meio-dia, numa reunião onde celebrava a ceia do Senhor, o poder e a bênção de Deus vieram de forma tão poderosa que todos nós caímos juntos no pó diante de Deus. E nesse estado de mente, continuamos até a meia-noite, tomados em oração e cântico e choro e súplicas. Pode passar. As crianças todas sentiam um impulso sobremodo forte para a oração, e era impossível ouvir suas súplicas infantis sem ser profundamente tocado. Aqui você vai ver a região da Saxônia, a República Tcheca, né, onde é a Boêmia e a Morávia e a Saxônia. Pode passar. Aqui é um busto do conde Zinzendorf, na localidade. Hernut Antiga, onde foi o centro de evangelização, de missões. O conde Zinzendorf, por causa da comunidade, chegou a ser banido da Saxônia. Depois ele volta, porque os luteranos, alguns luteranos não aceitavam muito a visão dos moráveis. Até alguns pietistas tinham uma ressalva sobre os moráveis, mas os moráveis começaram a trabalhar muito. Pode passar. Hernut hoje. Hernut. Essa torre é interessante. Torre de 100 anos de oração contínua. Rutberg, Monte da Vigília. Foi o local onde os moráveis passavam em intercessão de hora em hora. 2 grupos de 24 se revezavam em oração. Entre eles havia meninos e meninas, meninas e meninos. Importante que nesse local, foi relatado mais tarde, né, que 100 anos de oração, pessoas que trocavam, se revezavam e continuavam em oração. Os irmãos moravam, faziam missões, os irmãos moravam, ganhavam índios para Jesus,
Os irmãos de Morávia ganhavam nativos para Jesus, mas neste local, lá na Morávia, em Hernut, lá na Saxônia, essas pessoas estavam orando por aquelas pessoas que estavam pregando o Evangelho e fazendo missões. Quão importante é você estar aqui orando por pessoas que fazem missões. Quão importante é você estar aqui orando pelo pregador, por pessoas que vão falar o Evangelho, ou por aqueles que precisam ser alcançados pela palavra de Deus. Pode passar. Em 1736, um grupo de morávios estava viajando num navio com destino à América. E agora eu quero falar algo peculiar aos morávios. 2 jovens ingleses missionários anglicanos estavam no mesmo navio. Sobreveio sobre eles um terrível temporal e era iminente um naufrágio. E aqui você vai ter o relato de John Wesley no seu diário. No meio, então você está numa situação, as pessoas estão naquele barco, no navio em direção à América, e aquele navio está no meio de uma tempestade. A tempestade é tanta que o Wesley diz que o mastro do navio quebrou, que parece que havia um abismo em torno do navio, e que as águas começavam a entrar no navio, e tudo para aqueles homens começaram a gritar, a uivar, começaram a se desesperar, porque sabiam que o navio estava afundando. No meio do salvo com quem iniciaram a sua reunião, o mar se ergueu, despedaçou a vela mestra, inundou o navio e as águas vieram jorrando sobre o convés, como se um grande abismo estivesse nos engolindo. E romperam-se terríveis gritos e uivos entre nós. Os morávios, porém, continuavam a cantar tranquilamente. Pode passar. Perguntei para um deles, o Wesley perguntou: você estava com medo? Ele respondeu: graças a Deus não. Perguntei ainda: mas não estavam amedrontadas as mulheres e crianças? Ele respondeu brandamente: não, nossas mulheres e crianças não têm medo da morte. Eu fui à América disse Wesley, eu fui à América para converter os índios, mas quem há de me converter? Quem é que me libertará deste coração mau de incredulidade? Tenho uma religião de tempo bom. Sei falar bem? Sim, e tenho confiança em mim mesmo, quando não há perigo ao meu lado. Mas vem a morte me enfrentar e meu espírito já se perturba. Nem posso dizer, o morrer é lucro. Todos sabem quem foi John Wesley. Ele transformou parte da igreja da Inglaterra. Há quem diga que não houve guerra civil na Inglaterra por causa de Wesley. A abolição da escravatura foi um fruto da obra de John Wesley. A mudança e a aproximação da igreja alta com o povo foi obra de Wesley. A paróquia é o meu mundo. Não, o mundo é minha paróquia, perdão. Ele foi às pessoas, mas quando ele foi à América, ele precisava ser transformado. E o testemunho dos irmãos moráveis diante da morte, porque aqueles homens não temiam a morte. Será que a nossa religião tem sido uma religião de tempo bom? Será que o Senhor exigir de você algo mais? Você vai responder sim ao chamado do Senhor? Será que se Deus exigir o teu Isaac, exigir algo que lhe custa muito, você vai dizer, sim, Senhor, eis-me aqui? Pois aqueles homens não temiam a morte. Pode passar, irmão. Estes homens eram literalmente estrangeiros e peregrinos na terra. Eram imbuídos do pensamento ou espírito de sacrifício. Haviam aprendido a suportar dureza e dificuldades e olhar para Deus em cada problema. Os irmãos moráveis, dirigidos por Zinzendorf e outros líderes, enviaram missionários para Ilhas Virgens,
Groenlândia, Suriname, África do Sul, Jamaica, Canadá, Austrália, Tibete e outros longínquos lugares. Na Pensilvânia, eles criaram uma cidade chamada Belém, e que foi o centro de missões naquele lugar. Pode passar. Os missionários moráveis nas Índias Ocidentais andavam 600 milhas, 960 quilômetros, para tomar um navio, trabalhavam pela passagem e vendiam-se como escravos, a fim de obter o privilégio de pregar aos negros. E aí, o nosso tema, vendidos como escravos. Um grupo, 2 jovens, eles trabalharam, compraram a passagem e se venderam como escravos. E perguntaram a eles por que eles faziam aquilo. Porque naquele local onde eles iam, não podia pregar o evangelho para os escravos. Eles falaram: então só tem uma forma de nós pregarmos aos escravos. Homens que abdicaram da sua vida, nunca mais voltaram para ver suas famílias, mas eles ganharam aqueles escravos para Jesus. Nos primeiros 100 anos de atividade, de 1732 a 1832, os irmãos moráveis alcançaram o número de 40 mil membros, 209 missionários, 41 centros de missões ao redor do mundo, e em 150 anos enviaram 2.158 missionários. Você pode glorificar a Deus e aplaudir a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus. Quando Zinzendorf era questionado sobre o real motivo para tão expressivo e sacrificial movimento missionário, respondia: Estamos indo buscar para o Cordeiro o fruto do seu sacrifício. Zinzendorf, no fim da sua vida, ele tinha gastado quase todas as suas economias. A própria igreja que ele apoiou, os moravianos, tiveram que pagar as dívidas e todo o sustento de Zinzendorf, porque todo o seu dinheiro foi gasto em obra missionária. Mas, pode voltar só um pouquinho, mas tanto ele depois de certo tempo, ele liderou e começou a liderar no lugar de David, os missionários moráveis. Ele mesmo praticou várias missões. Quando ele foi banido da Saxônia, ele fundou igrejas na América do Norte, ele fundou igrejas na Inglaterra, dos moráveis. E esse lema ficou como lema dos irmãos moráveis: estamos indo buscar para o Cordeiro o fruto do seu sacrifício. Pode passar. Porque Isaías 53:11 diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Que formidável. Já quando Zinzendorf, já no fim da sua vida, suas últimas palavras: que formidável caravana de nossa igreja já se forma ao lado do Cordeiro. Conde Zinzendorf, últimas palavras antes de falecer em 1760, depois de uma vida de intensa atividade missionária e pastoral na Europa e na América do Norte. Nós devemos estudar, fazer mestrado, doutorado, faculdade. Há igrejas que falam que a pessoa não deve fazer faculdade porque vai perder a fé. Pelo contrário, quanto mais você aprender, mas ter certeza da tua salvação no teu coração, mais almas você vai alcançar, mais capacitado você vai estar para o reino de Deus, mais pronto para todas as adversidades. Em psicologia, eu pego um pouquinho o gancho com a minha esposa. Resiliência é a capacidade de se reerguer, a capacidade de resistir e voltar a fazer a obra do Senhor.
a fazer a obra ou fazer alguma coisa. E no caso dos cristãos, fazer a obra do Senhor. Mesmo que as adversidades venham sobre você, esse homem sofreu, mas ele se colocou de pé. Muitas vezes você pode sofrer pelo amor do Evangelho, de pregar o Evangelho. Seus filhos podem sofrer por serem diferentes. Mas um dia você verá com o Senhor a grande caravana de salvos chegando para os céus. Um dia você poderá ver o fruto do trabalho do Senhor. Pode passar. Vejam o que os moráveis fizeram. Será que não poderíamos seguir seu exemplo em obediência ao nosso Mestre Celestial, ir ao mundo e pregar o Evangelho aos não crentes? William Carey, pai das missões protestantes modernas. Podemos identificar 4 princípios básicos ensinados pelo Espírito Santo nesta época de sua grande operação. Que a igreja existe para estender o reino de Deus em toda a terra. Você é um portador disso. Está nas tuas mãos levar o reino de Deus sobre toda a terra. Está nas tuas mãos mostrar o poder de Deus nesta geração. Está nas tuas mãos levar a palavra do Senhor para aqueles que muitos nem consideram como cidadãos. Está nas tuas mãos levar a palavra do Senhor ao presídio, no presídio. Está nas tuas mãos levar a palavra do Senhor àquelas que estão se prostituindo. Está nas tuas mãos levar a palavra do Senhor para aqueles que estão colocados à margem de uma sociedade. Está nas tuas mãos também levar a palavra àqueles que se consideram ricos e suficientes. Está nas tuas mãos a obra do Senhor. Está nas tuas mãos estender o reino de Deus nesta terra. Que cada membro deve ser treinado e preparado para participar deste propósito glorioso. Nós, como os pastores e líderes, a nossa maior pregação, há quem diga que receberá 100 vezes mais nesta vida e muito mais na outra vida. Está na palavra. Mas sabe o que você vai receber de maior nessa vida e muito mais na outra vida? A presença de Deus. Aquele que recebe a segunda morte estará separado da presença de Deus eternamente, mas aquele que recebe a gloriosa notícia de que Jesus voltará e há de resgatar a sua igreja, e aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados para encontrar com o Senhor nos céus. Aleluia! É para isso que nos preparamos, é para isso que pregamos. Você estará sempre na presença de Deus, na presença do Cordeiro. Aleluia. Podem passar. Que a experiência íntima do amor de Cristo é o poder que capacita para este fim. Wesley dizia que é possível a santificação total nesta vida. E as pessoas falam, mas como? Eu não vou conseguir ser perfeito nesta vida. Mas Wesley aprendeu com os moráveis que a santificação é servir ao Senhor. Ele aprendeu com os moráveis que santificação significa amar a Deus sobre todas as coisas. Ele aprendeu com os moráveis que santificação é se separar para Deus e se dedicar à sua obra, se dedicar aos seus pés, fazer a vontade de Deus nesta terra. E isso envolve amar a Cristo. Wesley, naquele navio, ele viu que faltava algo na sua vida. E ele mesmo disse, eu tenho um evangelho, eu tenho uma vida religiosa de tempo bom. Mas você que está aos pés do Senhor, pode dizer, o morrer é lucro. Uma das realidades do evangelho, muita gente fala, vou morar no céu, e nós vamos morar no céu, mas uma das realidades do Evangelho é que havemos de ressuscitar.
Isso é uma verdade cristã para encontrar com o Senhor nos ares e participar das bodas do Cordeiro. E um dos segredos para isso é a oração. Que a oração, lá naquele local, no Monte da Vigília, ali eram ganhas todas as batalhas. Que a oração é o segredo e a fonte de tudo isto. Eu peço que vocês se coloquem de pé, que a igreja se coloque de pé. Pode passar só e deixar aí. Fale para o seu irmão agora. Se dirija ao seu irmão e diga a frase que era o lema dos irmãos moráveis. Estamos indo buscar para o Cordeiro o fruto do seu sacrifício. Estamos indo buscar para o Cordeiro o fruto do seu sacrifício. Feche seus olhos. Senhor, bendito Deus e Pai querido, estamos na semana da reforma e sabemos que a reforma transformou vidas. Sabemos que, Senhor bendito Deus, estes homens também são frutos da reforma. E estes homens modificaram e transformaram vidas. Hoje, cidades, hoje lugares que eram pagãos, hoje professam o nome de Jesus e clamam o nome de Jesus, porque esses homens morreram na batalha, morreram para dar vida, Senhor. Eles foram buscar para o Cordeiro o fruto do seu sacrifício. Senhor, aquele homem com todas as suas posses, o conde de Zendorf, ele se dedicou para fazer a tua obra. Senhor, nós estamos aqui porque queremos fazer a tua obra. Não temos uma religião de tempo bom, Senhor. O mundo pode nos rejeitar. O mundo pode até criticar os nossos filhos, mas nossos filhos e nós estamos sendo forjados, Senhor bendito Deus, na batalha. Estamos, Senhor bendito Deus, sendo educados. Comênios, ele quis educar as crianças e aquelas pessoas no temor do Senhor. E o teu Espírito Santo nos educa hoje, Senhor, e nos transforma e nos renova e transforma a nossa vida, Senhor, para sermos conforme a tua vontade. Que venha a morte, que venha a tribulação, que venha a angústia, mas estaremos de pé, Senhor bendito Deus, para fazer a tua obra nesta terra e estender o reino de Deus nesta terra. Senhor, os irmãos moráveis que se vendiam como escravos faziam a tua vontade. Senhor bendito Deus, que fizeram missões em tantos lugares difíceis, evangelizaram nativos e índios e levaram para Jesus. Sejam